Fala, meu querido estudante, seja bem-vindo a mais um vídeo de exercício aqui da prova do ITA 2022. Um exercício que infelizmente foi anulado, né? Essa questão foi anulada pela banca, houve um problema de digitação, talvez, aí, ou um problema na figura, né? Eu já vou te dar onde aparece esse problema. O problema está no seguinte, ó. Ele está falando uma distância D de 20 centímetros e na figura está D igual a 20 milímetros. Esse é o probleminha que fez essa questão ser anulada, mas como a proposta do nosso canal aqui não é discutir se foi anulada, se foi aceita, enfim. O importante é a gente tentar entender aquilo que a banca do ITA perguntou para a gente, né? Tentar resolver da melhor maneira possível. Aqui tem duas possibilidades. Você vai ver que durante a resolução no finalzinho da resolução, eu vou colocar tanto para um D igual a 20 centímetros quanto para um D igual a 20 milímetros, né? Então, você vai ver que vai dar duas respostas e aí não bate. Mas enfim, ruim, né? Porque você está fazendo a prova, você percebe esse erro aí de digitação e você perde um tempo, né, nessa leitura. Mas enfim, faz parte e a gente vai tentar resolver aqui da melhor maneira possível. Vamos lá? Então ele fala que o pesquisador mergulha uma lâmina bimetálica, e aí você já tinha que lembrar, clássico, né? Lâmina bimetálica você já lembra de dilatação, né? É uma lâmina bimetálica de latão e de ferro de 5 centímetros de comprimento. Olha o L aqui dele, ó. 5 centímetros. Vamos marcar as informações de vermelho, 5 centímetros de comprimento e 3 milímetros de espessura, 0,3 milímetros de espessura. Já tem um detalhe aqui importante, que é diferenças de unidades, milímetros e centímetros. Cuidado para você não vacilar nisso. E, inicialmente, ela está a 20 graus Celsius em um fluido para estimar a sua temperatura. Bom, tá bom. Então, já me recordo aí que se é uma lâmina bimetálica, normalmente como é que a gente resolve esse exercício? A gente expõe essa lâmina metálica a uma variação de temperatura e aí elas vão dilatar e elas têm aquelas características que parecem duas circunferências inscritas umas nas outras. Vamos fazer a figura para você relembrar disso. Talvez o aluno já tinha que sacar que se tratava desse exercício. E ela fala então que um feixe de laser incide sobre a extremidade superior da lâmina, nesse pontinho aqui, e como mostra a figura abaixo. A extremidade inferior da lâmina é mantida fixa e sempre vertical. Tá bom. A lâmina bimetálica encontra-se a uma distância de 20 centímetros de uma das paredes do recipiente. Tá bom, então está marcando aqui. Ó. Aqui está o problema. 20 centímetros e aqui milímetros. Enfim, foi o erro e é atravessado por um feixe no ponto P1. Tá bom. O laser reflete na extremidade da lâmina bimetálica e volta a incidir sobre a mesma parede no ponto P2. Acho que aqui ficou bem claro que 20 milímetros e 11,4 era para ser 20 centímetros mesmo. Mas a gente vai fazer com 20 centímetros, que é uma resposta mais plausível, né, pela figura e tudo mais. E um L de 11,4 centímetros do ponto P1. Então aqui a gente já consegue, daria até para a gente achar um ângulo aqui, enfim. As lâminas superpostas têm a mesma espessura e coeficiente de dilatação do latão é igual a, aqui, valor importante, ó, a diferença entre o alfa do latão e o alfa do ferro. Tá bom. Quem vai dilatar mais, né? O latão, que tem 18, e o ferro só 2. Então, o que vai acontecer? Quando esse laser aqui, como ele tem uma potência, ele vai gerar uma energia sobre esse material, essa lâmina bimetálica, que vai esquentar. Essa forma de energia vai se transformar em calor e que vai fazer isso aqui aumentar de temperatura. E ele vai ter uma propriedade, e aí vamos fazer esse desenho, vamos colocar aqui a figura. O que é esperado que você tivesse, né? Que você viesse o feixe de laser aqui, e aí você tem uma pequena lâmina. Vamos fazer essa primeira parte aqui, ó. Essa lâmina aqui, quando ela começa a aumentar a temperatura, ela vai ter um comportamento desse modo aqui, ó, como se fosse isso aqui, ó. Ela sofre uma variação de temperatura. Como aqui está fixo, né? Vamos fazer um pouquinho maior aqui, ó. Então ela faz esse comportamento aqui. E ela vai ter esse comportamento por conta da diferença de coeficientes.
Então eu tenho o coeficiente aí do latão e o coeficiente do ferro. Então é isso que acontece entre eles, e essa dilatação aí que ocorre faz com que ocorra uma reflexão aqui, e o feixe de luz que estava batendo numa lâmina aqui sem aumentar a temperatura era para voltar diretamente no laser. Mas como teve essa variação, essa minha figura ficou bem feia, mas enfim, o importante é que você perceba que houve esse sistema. E aqui fica, acho que é bastante evidente, né, de que existe um ângulo aqui que divide no meio esse eixo. Vou colocar de verde aqui. Essa reta normal poderia formar aqui com o meu eixo um ângulo que é a metade do ângulo com que ele estava indicando aqui para a gente. Então essa é a lógica com que a gente está fazendo. Deixa eu marcar aqui exatamente aqui, ó, que como esses dois pontos estão fixos, tanto o vermelho quanto o azul estão fixos aqui, eles vão permanecer aqui paradinhos, e essa curvatura aqui causada pelo aumento de temperatura faz com que o feixe de laser venha aqui, ele bate nessa lâmina bimetálica e sofre reflexão e faz esse caminho para cá. É isso que vai acontecer. Muito bem, então essa é a estrutura, essa é a montagem com que a gente vai poder fazer. Só que isso tem um ponto positivo ao avaliar isso, porque ele tem um ângulo, que eu posso chamar aqui, não sei, vamos chamar um ângulo aqui, ele não fala nada, ele não fala de nenhum ângulo, eu vou chamar esse ângulo aqui de θ, tá bom? Então tem um ângulo θ que faz ele ter essa curvatura. Esse ângulo θ, a gente pode descobrir a variação de temperatura com que ele está fazendo, a partir desse ângulo θ. Porque vejam, aqui esse aumento de temperatura, eu já consigo descobrir qual que é essa distância. Eu vou fazer ela de azul aqui, ó, que é a distância do centro até o ponto do limite aqui, ó, que é o valor com que ele está anotando aqui. Como é que eu calcularia esse valor, né? É o valor de R vezes o Δθ. Concorda comigo? Então, ó, veja que se a gente pudesse avaliar isso, né? E aqui ele está falando, acho que está até muito grande essa figura para a gente. Vamos fazer com que os limites dela estejam batendo aqui, né? Esse daqui é o limite superior e o limite inferior aqui da minha lâmina. Quando ela bate nesse ponto, eu consigo descobrir qual foi a variação de comprimento da lâmina, tanto de ferro quanto a de latão. Então, primeiro, lembre-se de que para você encontrar quanto vale o comprimento dessa circunferência aqui que a gente tem, você pode multiplicar como R vezes vezes θ, né? R vezes θ, sendo que esse valor aqui é dado em radianos. Não sei se você uma rápida revisão disso, né? Se a gente tivesse uma circunferência completa, seriam 2π, né? Aqui, né? 360 graus. Aí esse comprimento seria dado por 2πr, que é um padrão. Só que aqui nesse caso, você não tem uma circunferência completa, tem só um pedacinho. E esse ângulo eu não sei quanto vale, mas eu sei que se eu multiplicar R vezes o ângulo aqui em radianos, eu descubro esse comprimento. E esse comprimento aqui, vamos chamar ele, esse é o maior, né? Então vai ser o 1 aqui, ó. R vezes 1 vai ser igual a L1, que é o comprimento do latão. Veja que o latão é maior, então ele fica mais externo. Então eu posso escrever para você, veja se você concorda comigo, que L1, olha, R vezes o θ é igual a o comprimento dessa lâmina externa vai ser L0 vezes, aí lembra disso? Ó, 1 mais α1 vezes a variação de temperatura. Acho que eu não chamei essa letra de bom, né? Vamos chamar ela de variação de temperatura de variação de ΔT. Tá? E vamos mudar essa letra para não te confundir. Não vou chamar de θ, não. Vou chamar ela de φ, tá? Só para você não se confundir com θ, com temperatura, e vou chamar de temperatura ΔT.
Então, veja, então a gente descobriu que R, que é o valor do raio, que é o limite aqui dele, né? Vezes o ângulo φ é igual ao comprimento L0, abre parênteses, 1 mais alfa 1 delta T1, delta teta. Teta não, delta T. Veja que essa equação nos revela sobre o comprimento do latão. Vou chamar aqui de L. E nós também podemos fazer aqui o comprimento do ferro, não é do aço, não. Eu tenho errado aqui, é o ferro. É o do ferro. Vamos descobrir o do ferro? Qual que é o do ferro? Então, o do ferro tem uma diferença importante, porque essa lâmina ela está dividida exatamente no meio. Então, as lâminas têm a mesma espessura. Né? Então, eu posso dizer que aqui é meio de E e aqui é meio de E. Certo? Cada uma das suas lâminas vão ter meio de E. E aí, o que você vai ter que tomar cuidado quando você avaliar esse segundo aqui, que é o mesmo raciocínio que a gente vai fazer. Ó. Esse tamanho, que a gente pensa sobre a espessura do ferro, ele não vai ser R, que é o raio total, né? E sim o valor de R menos metade da espessura da lâmina bimetálica. Veja que nós vamos fazer que é R, que é tudo, menos esse pedacinho aqui, que é meio da espessura. Isso daqui vezes o valor de φ, que é o ângulo que a gente tem. Ele vai ser igual a quem? Vai ser igual a L2. Portanto, se a gente fizer a distributiva, né, eu posso até falar que R vezes o φ menos meio vezes a espessura vezes o φ. Isso é igual a, de novo, L0, abre parênteses, 1 mais alfa 2 vezes delta T, que é a variação de temperatura. E olha que excelente isso, porque aqui a gente já consegue achar a função, deixar em função da variação de temperatura. O que a gente vai poder fazer? Vamos tentar isolar de modo que a gente deixe a temperatura como uma isolada, a variação de temperatura isolada em função de outros valores. O que nós poderíamos aqui fazer? Né? Vamos deixar aqui, primeira coisa, a gente iguala Rφ. Ó, se eu isolar Rφ nessa segunda equação, eu posso falar que isso é igual a meio vezes a espessura vezes o valor de φ. Isso mais L0, deixa eu puxar para cá, é 1 mais alfa 2 vezes a variação de temperatura. Então veja que aqui eu estou deixando isolado o valor de R vezes φ. Consequentemente, eu posso dizer que esse termo aqui, segundo, é igual a esse segundo termo. Maravilha, vamos escrever isso. Então, vamos dizer que L vezes 1 mais alfa 1 vezes a variação de temperatura é igual a meio vezes a espessura vezes φ, né? Vezes o valor de φ, mais aí L0, 1 mais alfa 2, faltou aqui 2, vezes a variação de temperatura. Fechou. E aí o que a gente vai tentar fazer? Vamos deixar isolado. Para a gente deixar isolado, uma estratégia é cancelar os L0s, né? Como é que a gente escreve isso? Vamos reescrever isso aqui com os valores fazendo distributivas dos termos que tem o L0. Então vai ficar assim, ó. Faz a distributiva aqui para esse, vai ficar L0 mais L0 alfa 1 vezes delta T é igual a meio vezes a espessura vezes o φ. Aí mais, faz a mesma distributiva aqui, fica L0 mais L0 alfa 2 delta T. Tá bom. Olha que coisa boa aqui, ó. Tem L0 dos dois lados. E aí, quando eu passo para lá, subtrai, né? E aí você vai ver que isso vai poder cancelar. Quando nós fazemos isso, o que dá para a gente deixar? Vamos passar esse termo para cá, né? O objetivo é deixar isolado o ΔT. Então, L0 alfa 1 vezes ΔT
menos L0 alfa 2 vezes ΔT. Isso é igual a meio vezes a espessura vezes o φ. Boa. Se eu deixar aqui o que é igual isolado, né, o que a gente vai ter como igualdade aí no nosso termo, é o L0. Então a gente pode falar que L0 vezes ΔT, que são duas coisas que são iguais para os dois, eles têm a mesma espessura e sofrem a mesma variação de temperatura, é alfa1 menos alfa2, que são os termos os coeficientes de dilatação tanto do ferro quanto o do ferro e do latão. Isso é igual a meio vezes a espessura vezes o ângulo φ. Portanto, olha que beleza, achei a variação de temperatura que eu estava procurando. É a metade da espessura vezes o ângulo φ, dividido aqui por L0, que é o comprimento dele, vezes alfa1 menos alfa2. E o mais interessante de tudo isso é que a gente tem o valor da espessura, que eram aqueles... Deixa eu ver os valores certinho. A espessura que a gente tem, que é de 0,03 milímetros. A gente tem aqui o L0, que são 5 centímetros, e os dois alfas, que são 18 vezes 10 a menos 6 e 2 vezes 10 a menos 6. Só falta achar agora, para a gente achar a variação de temperatura, esse termo aqui. E aí que o segredo do exercício está aí. E como que se chega nesse resultado, né? Veja que aqui, quando a gente faz essa análise, você está achando para a gente não o valor de φ, e sim um valor de 2φ, que ele sofre uma reflexão. Se você fizer aqui, ó, é φ, e aqui, seguindo a mesma linha, né? Então são paralelas esses dois feixes, e aqui é φ, aqui só pode ser φ também, esse outro pedacinho aqui é φ, e esse é φ. Logo, para a gente achar esse ângulo aqui, é o valor de 2φ. 2φ que a gente tem aqui, que é a soma dos dois ângulos que nós temos. Porque é uma reflexão, e essa reflexão, esses ângulos têm que ser iguais. E aí vem o erro da prova, né? O erro aí cometido pela banca. Se você pegar esses dois valores, vamos redesenhar aqui, nós pudéssemos pegar eles, vou puxar para cá, nós pudéssemos pegar e redesenhar essa figura, nós teríamos um triângulo aqui, na qual esse ângulo aqui, eu vou chamar de 2φ, 2φ, esse daqui vale 11,1, 11,4 centímetros. E eu vou fazer o primeiro para o que dá certo. Vamos colocar os 20 centímetros, tá? E não os 20 milímetros da figura. No enunciado ele fala os 20 centímetros, mas na figura 20 milímetros. Para a gente achar esse 2φ, a gente poderia falar que tangente de 2φ é igual ao cateto oposto, que é 11,4, dividido por 20. Isso daqui dá 0,57. Né? E aí, dá para a gente, admitindo que a tangente de 2φ vale 0,57, você pode, aqui eu acho que até daria para você fazer uma análise, né? Dizer que raiz de 0,57 é a mesma coisa que raiz de 3 dividido por 3. Então, isso daí até seria possível numa prova do ITA, você admitir, isso aqui é 0,57, a mesma coisa que raiz de 3 sobre 3. Portanto, 2φ é igual a 30, num ângulo aqui, no intervalo entre 0 e 180, né? E aí eu imagino que φ, se 2... Não, falei 3 e escrevi 2. Raiz de 3 sobre 3, se 2φ é igual a 30 graus, a gente poderia dizer para você aqui que esse valor φ vale 15 graus. 15 graus aqui.
E esses 15 graus, você não vai substituir aqui, né? Você vai colocar isso em radianos. E aí, para a gente continuar, olha o que a gente poderia falar. 15 graus é a mesma coisa que π sobre 12. Tá? Π sobre 12 aí é o termo que a gente pode utilizar. E aí, o que dá para a gente fazer? Encontrar a variação de temperatura em função desse π sobre 12. E a gente fala que o ΔT, que é a variação de temperatura, vai ser meio vezes, novamente, aí a espessura dele, ela vão ser 0,3 milímetros, aí fica ao seu critério, vou transformar aqui tudo para metro, vezes o π sobre 12. Π sobre 12 é o 3,14 dividido por 12. Isso vai dar aproximadamente 0,26. O comprimento lá dessa haste vale 5 centímetros. Então, eu vou colocar 5 vezes 10 a menos 2. E a variação de temperatura... A variação não. A diferença entre os coeficientes de dilatação vale 18 vezes 10 a menos 6, menos 2 vezes 10 a menos 6. Quando você faz toda essa continha aqui, deixa eu pegar minha colinha aqui, isso vai dar 49 kelvins. Só que essa variação de 49 kelvins é a mesma coisa, equivalente a 49 graus Celsius. No enunciado, ele fala que a temperatura inicial do corpo é de 20 graus Celsius. E aí, portanto, a temperatura final aqui dele, numa variação de 49, ele teria uma variação, a temperatura final dele seria de 69 graus Celsius. E aí se a pessoa tivesse acertado lá, né, na figura, essa seria acertada na figura, eu digo, em relação a essa figura. Se tivesse colocado bonitinho como no enunciado aqui de 20 centímetros, você chegaria numa resposta entre 30 e 80 graus Celsius. O gabarito aqui daria aqui. Porém, como isso aqui não é 20 graus Celsius, aliás, não é 20 milímetros, o que se poderia ter feito, né? Ter feito novamente esse esquema. Vamos arrumar aqui. Esse ângulo poderia ser corrigido como 20 milímetros. Ele seria até bem assim, ó. Então ele seria bem pequenininho, né? 20 milímetros, e esse ângulo seria bem comprido. Deixa eu aumentar aqui, ó. A gente encontraria o valor de 2φ usando aqui uma lógica, que se aqui é 11,4 centímetros, 20 milímetros é a mesma coisa que 2 centímetros, né? Se é 11,4 centímetros e aqui são 2 centímetros, você tem um 2 ΔΦ de novo. Percebeu que aqui que está o erro? Que aqui a gente tem uma lógica um pouquinho melhor. Aí, para a gente fazer, usaria a mesma lógica, eu falaria que a tangente de 2φ seria igual a 11,4 dividido por 2. Isso ia dar aqui, dá 5,7, né? 5,7. E aí, que eu peguei a minha colinha aqui, deixa eu buscar aqui, esse valor dá aproximadamente, isso aqui não dá para você saber, né? Tangente de 5,7, na qual o 2φ dá 5,7. Isso daqui é aproximadamente igual a um ângulo de 80 graus. Se eu procurar lá na tabela, e o aluno não precisa saber quanto vale a tangente de 80, né? E isso revela para a gente um θ igual a 40 graus Celsius, 40 graus, né? Um θ igual a 40. E isso é a mesma coisa que 2π sobre 9 radianos. Aí, se você fizer tudo aquilo que a gente fez e substituir no lugar aqui de π sobre 12, substituir 2π sobre 9, você vai encontrar uma temperatura, fazendo essa substituição, você encontra uma variação de temperatura de 131 graus Celsius aproximadamente, né? Então você substitui. As mesmas variáveis estão aqui, mas substitui por 2π sobre 9, que são os 40 graus. Isso dá uma variação de 131 graus. E aqui, como ela está inicialmente a 20 graus Celsius, a temperatura final seria de 151 graus Celsius. E aí, vejam a incompatibilidade, né? Nas alternativas, existem essas duas respostas. E são duas respostas possíveis.
e aí, portanto, essa questão foi anulada. Mas talvez aí o que a banca, acho que ela gostaria que você visse, né, de que a temperatura de fato com que ela está, aqui acho que é 69, é que aqui ela faz todo uma análise, todo um critério para chegar nesse 151, mas não é muito coerente. Portanto, essa questão foi anulada, vamos escrever aqui de novo, mais uma questão anulada aí, mas era bem possível que se a pessoa tivesse corrigido, colocado certo, a resposta que eu acho que é mais adequada é de 69 graus Celsius. Bela questão, né? Questãozinha interessante, questão que fala aí sobre lâminas bimetálicas, que falam sobre essa questão angular. Eu espero que você tenha acertado aí. Acertado não, né? Essa questão foi anulada. Espero então que você tenha entendido todo o procedimento com que a gente fez. É isso aí, passamos na metade da prova do ITA 2022 e a gente vai continuando agora as questões. Tem algumas questões mais simples, acho que essa será a mais matemática da prova e aí as outras têm mais teoria. Então, mais uma questão aí feita do ITA 2022. Beleza? Se você gostou foi útil para você e gostou dessa resolução, se inscreve, dá aquela curtida e que a gente possa ajudar vocês continuando a estudar. Isso aí, mais uma questão.